Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 23 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien, questionando a questão. Ela se certificou de manter uma boa distância entre ela e Damien enquanto a carruagem andava na estrada lamacenta. Penny, embora quisesse desesperadamente voltar à vida que já teve, não sabia se realmente existia uma vida lá. Ela não pôde deixar de pensar no que sua companheira de cela disse. Por mais que quisesse acreditar que seus parentes não a venderam para o estabelecimento de escravos, com o tempo parecia ser a única opção lógica em seu pensamento. O dia e a hora eram coincidências demais. A questão era se ela foi vendida por eles, para onde ela deveria ir. Ela não tinha amigos, conhecia algumas pessoas, mas duvidava que alguma lhe desse um teto. Ela não tinha para onde ir e quanto mais pensava nisso, mais deprimida e amuada ficava. Sentia-se muito sozinha. Era melhor ficar aqui? Não, ela disse para si mesma. Ela não pertencia a esse mundo. Era como se o destino estivesse forçando ela para esse lugar. Viver como escrava não era definitivamente o que ela esperava, mas havia algo incomodando desde que deixaram a mansão. Se Damien queria agradar a senhora, presenteá-la e beber seu sangue, qual o sentido de levá-la junto com ele? Ele arrastaria ela para todos os lugares como um brinquedo? Pensando nisso, ela afundou ainda mais no assento. Então Damien disse: "O que você está fazendo? Tentando se juntar ao assento? Há outras coisas com as quais você pode se unir." Ele soou atrevido e ela franziu os lábios. Decidindo ser a pessoa madura aqui, Penny não o deixou se aprofundar em suas palavras. Ela se recusou a comentar, então ele continuou. "Não é divertido se você vai ficar sentado em silêncio. O que aconteceu com o ratinho mal-humorado?" Damien então fez algo muito inesperado. Levantou a mão e cutucou as bochechas dela com o dedo. "O que você está fazendo?" Penny não pôde deixar de bater na mão dele. Ele, por sua vez, pegou seu pulso como se esperasse a ação dela. Um sorriso em seus lábios enquanto ele olhava para ela. Damien retirou a mão para dizer: "Conte-me algo sobre sua família." "Eu pensei que você já sabia sobre eles." "Saberia o quê?" ele perguntou a ela. Penny percebeu a maneira como ele questionou a pergunta dela com uma nova. "O teatro," ela respondeu, fazendo ele acenar com a cabeça. Apoiando as mãos sobre o assento, ela perguntou: "Você me viu atuar no teatro, mestre Damien?" Era outra coisa que a incomodava. Para ele saber algo sobre o qual ela não havia dado informações era enervante. Isso a fez pensar sobre o que mais ele sabia sobre ela. "O que diria se eu falasse sim?" "Por que você sempre faz uma pergunta depois da minha pergunta?" "Você esqueceu quem é o mestre aqui, ratinho?" "Eu não esqueci," disse ela, respirando fundo e sutilmente soltando. "Você está brava?" Ela o ouviu perguntar. Voltando o rosto para ele, o viu oferecer-lhe um sorriso. Era um sorriso misturado com diversão e deleite. Tinha também uma pitada de travessura. Todos os vampiros eram assim? Não tendo se misturado com as criaturas noturnas, ela não sabia se os vampiros eram diferentes em comparação com os humanos. Mas então Penny percebeu algo. Ele não sorriu dessa forma com Lady Úrsula. Ele tinha sido educado, mas havia uma espécie de hostilidade que ela notou. Ela não o conhecia bem, mas isso não significava que ela era cega para não notar sua falta de simpatia pela jovem da mansão quando seu vestido se rasgou. Graças a ela pensou secamente consigo mesma. Ela franziu os lábios, não querendo cruzar mais limites. Damien era um território desconhecido. "Não fique de mau humor, rato." "Não, eu não vi você atuar no teatro." Ele respondeu à pergunta anterior. "Eu tenho outro lugar para visitar." Quando a carruagem parou, Damien saiu no chão lamacento. "Fique aqui." Ele deu a ela um olhar aguçado, quando viu suas costas se endireitarem, como se soubesse o que se passava no cérebro humano dela. Penny fez o que ele disse, porque, como ela pensou, não era hora de sair. Quando chegasse a hora certa, ela sairia e ele não seria capaz de pegá-la. Até então, ela ficaria ao lado dele e ganharia confiança suficiente.
Quando a porta da carruagem se fechou, Penny espiou pela janela. Ela viu as costas de Damien enquanto ele se afastava de onde ela estava. Um grande cemitério estava em frente da carruagem, com grandes portões pretos que pareciam enferrujados e velhos. Pareciam construídos séculos atrás. Os portões continuavam com paredes de altura média. 2 demônios, parecendo lacaios, estavam no topo. Ela se perguntou se ele tinha vindo visitar sua mãe. Que tipo de pessoa ela era? Embora ela estivesse concentrada principalmente na comida na sala de jantar e também na frieza em seu corpo por causa de onde estava sentada, ela notou a atmosfera estranha entre os membros da família. Era evidente que a dupla, mãe e filha, eram rudes, mas Damien não era menos quando se tratava de suas respostas sarcásticas. Sua outra irmã e seu pai pareciam ser as pessoas mais suaves na sala, já que ela não havia falado uma palavra, embora desejasse poder. Mas Penny não era tão estúpida para cavar sua sepultura e sentar-se nela. Damien a provocou por respostas e ela sabia quando parar. Eles estavam mesmo em um relacionamento de mestre e escravo? Depois de ver como a Lady Úrsula lidava com sua empregada, Penny não pôde deixar de se sentir um pouco sortuda por não ser submetida tão duramente. Mas sua punição ainda estava por vir. Damien havia prometido a ela e ela não estava ansiosa. Ela se repreendeu mentalmente por ser impulsiva com ele. Ela tinha sido uma criança bem comportada até agora. O estabelecimento a afetou ou foi esse homem que trazia à tona o pior dela? Ela não sabia dizer e decidiu se calar por enquanto. Quando ela viu Damien voltar do cemitério, o ar ao seu redor estava diferente. Estava quieto, como se a melancolia pesasse sobre seus ombros. Mas assim que seus olhos encontraram os dela, o brilho de seus olhos foi substituído por uma malícia que fez Penny ir para o outro lado da carruagem e se sentar. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 23. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!